Este é o Tim, que enfrenta um grande problema. Ele trabalha duro desde janeiro para conquistar o corpo dos sonhos. Ele frequenta a academia, cuida da alimentação e está decidido a cumprir sua resolução de ano novo de 2026. Todo o esforço compensa, e em breve, as roupas antigas não servem mais nele. Animado para comprar roupas novas, ele procura inspirações de looks no Big Box e no Instagram. Ele se depara com uma postagem de um perfil, Lil Mark, com milhões de seguidores, posando sob a luz do sol, usando um conjunto de jeans Calvin Klein, e isso o inspira. E ainda tem um link de afiliado com desconto para ele usar. Tim é um macaco de ação e resolve comprar jeans para si mesmo. Semanas depois, Tim leva um choque de realidade, pois o pequeno Mark não é real. Esse perfil foi depois revelado por uma empresa de IA como um de seus influenciadores virtuais. Um macaco totalmente criado por IA que nunca existiu. Tim sente um vazio no estômago. Aquela conexão ao rolar o feed do pequeno Mark. Inspiração, identificação, a sensação de ser compreendido por alguém lá fora. Tudo foi fabricado, um roteiro escrito por uma corporação, projetado para fazê-lo se conectar, sentir algo e, eventualmente, gastar suas bananas suadas. E funcionou! Mas o pequeno Mark não está sozinho. Ele é só um dos vários influenciadores gerenciados por estúdios de IA, que produzem centenas de posts semanais, enquanto criadores reais lutam para postar diariamente. Essas personalidades de IA lotam o feed, abafam vozes reais e direcionam atenção e lucros às empresas que as criaram. Mas afinal, como eles operam? Por que as marcas escolhem macacos inexistentes? E a TASSE, ainda mais importante, como isso afetará o futuro da internet? Entenda a crise dos influenciadores de IA. Antes de tudo, o que são influenciadores de IA? Quem posta fotos geradas por IA não pode ser só isso, certo? Infelizmente, você não está tão longe da verdade, pois influenciadores de IA são personas criadas e gerenciadas por estúdios, postando conteúdo que parece real, mas não é. Com conteúdo gerado por IA, a autenticidade não importa, e sim o volume. E é por isso que influenciadores de IA ou virtuais estão explodindo em popularidade em sites como o LinkedIn e até mesmo no YouTube. Com algumas pessoas criando canais inteiros em torno da automação da produção de Reels, do Instagram e Shorts do TikTok, tudo usando ferramentas de IA. E enquanto muitos podem sorrir e rir do Vale da Estranheza, cheio de lixo gerado por IA, há algumas exceções. Veja Lil Mark, influenciador virtual com milhões de, espero que reais, seguidores, que já colaborou com marcas como Prada e Calvin Klein. O estúdio de IA responsável pelo perfil do Lil Mark afirma faturar 10 milhões de bananas anuais. Só com esse perfil, são mais bananas do que um macaco comum ganha durante toda a sua vida, dadas a um influenciador que é tão real quanto a fada do dente, mas marcas como essas não podem estar jogando bananas fora à toa, certo? Então a questão é, para que as marcas realmente estão usando isso? Porque os posts do Lil Mark sobre sua vida fabricada, os ensaios fotográficos gerados por IA, os vídeos inventados dentro do carro, você sabe, aqueles... Tudo isso faz parte do UGC, ou Conteúdo Gerado pelo Usuário, que é conteúdo sobre marcas, produtos e serviços criado por clientes reais, exceto sem a parte real. Por quê? Simples. Marcas preferem influenciadores de IA, pois controlam tudo sem contratos complicados, escândalos ou consciência envolvida. Um fantoche digital que publica o que os clientes querem, quando e como querem, focando no engajamento. Acredite ou não, analistas e marcas dizem que isso é muito alto, pois relatórios indicam que influenciadores de IA podem gerar até 3 vezes mais engajamento que criadores reais. Por quê? Porque são feitos para serem perfeitos. Iluminação, ângulos e legendas impecáveis. Eles são otimizados para o algoritmo, algo impossível para macacos reais competirem. E ainda desconsidera que influenciadores de IA podem lançar vídeos em minutos, ampliando a diferença entre macaco e máquina. Porque planejar, gravar e editar um conteúdo de verdade leva dias ou até semanas. Já os influenciadores de IA produzem centenas de conteúdos com poucos comandos, tornando a entrada quase sem barreiras. Sem precisar de fotografia, edição de vídeo ou personalidade. Escolha um visual, crie postagens sobre seu nicho e pronto, você já faz parte dos influenciadores de IA. Isso explica por que há tantas personas de IA em todas as plataformas,
não só nas grandes agências. Qualquer macaco com bananas extras e internet pode produzir conteúdo gerado por IA se quiser. A questão permanece: como os modelos de IA evoluem tão rápido? Ano passado, só tínhamos isso. Agora, eles criam imagens tão realistas que podem enganar milhões de macacos. De onde vêm todos esses dados de treinamento? Aqui está o resumo. Sites de busca de macacos estão dando acesso total a estranhos, e pior ainda, a empresas de IA e seus modelos, tanto virtual quanto fisicamente. Esses sites expõem seu endereço, local de trabalho, e-mail, número de telefone, membros da família, crenças políticas e religiosas, hobbies, rotinas. Basicamente, uma apresentação completa em PowerPoint sobre a sua vida. Lá fora, ninguém sabe como seus dados podem ser usados de forma indevida. A última coisa que você gostaria é de um influenciador de IA com uma semelhança impressionante com você, usando sua imagem para vender produtos que você nunca usaria. Te sente enjoo ao perceber, ou melhor, ao ser traído ao descobrir que seu influenciador favorito nunca existiu. Se Lil Mark é só um desses perfis de IA, quantos mais existem? O que ele descobre é pior do que imagina. Tim volta ao perfil de Lil Mark e percebe isso. Toda selfie de academia, frase motivacional ou vídeo espontâneo vinha de um macaco inexistente. Mas nada se compara ao aperto que Tim sente ao ver seus comentários e curtidas nas postagens de Lil Mark. Todo esse engajamento, achando que estava se conectando com um macaco de verdade, mas na verdade ele estava conversando com nada mais do que um LLM com um rosto bonito. A conexão nunca foi real desde o início, e isso atinge Tim como uma tonelada de tijolos, pois ele estava sendo enganado. Cada curtida, cada comentário, cada mensagem direta era simplesmente alimentar dados em um sistema projetado para descobrir exatamente como manipulá-lo melhor. Para mantê-lo rolando, para mantê-lo investido em um conto de fadas e, pior de tudo, construindo um relacionamento falso, para eventualmente fazer Tim gastar suas bananas suadas com o pequeno Marcos e o estúdio de IA que administrava a conta. Tim não passava de uma métrica para extrair valor em benefício dos corpomacacos e seus anunciantes. Aquele treinador fitness, o blogueiro de viagens inspirador, o guru de estilo de vida que o faz se sentir visto, Tim já não confia mais no seu feed. As redes sociais estão sendo lentamente inundadas com perfis completamente feitos com ferramentas de IA, e nesse ponto, será que ainda é certo chamar isso de rede social? E lembre-se, a história de Tim não é única, infelizmente, porque agora centenas de milhares de outros macacos, como Tim, estão descobrindo que os macacos que seguiam, interagiam e compravam nunca foram reais. Apesar dos defeitos, as redes sociais surgiram com a promessa central de conexão. Macacos de verdade vivendo momentos autênticos, mesmo que pareçam só melhores momentos. Mas quando você já não consegue mais saber quem é real, especialmente em um ecossistema que depende da confiança, toda a casa de cartas desmorona. Não acredite só na palavra dos macacos sobre isso, porque os números comprovam. Estudos mostram que 7 em cada 10 macacos da geração Z confiam mais em influenciadores reais do que em influenciadores de IA. Tudo isso é muito bom, mas tem só um pequeno problema. Está ficando cada vez mais difícil perceber a diferença. Basta observar os principais influenciadores virtuais no Big Bock e Instagram para ver que o Vale da Estranheza está diminuindo rápido. Quando a máscara cai, como com Lil Mark, a reação é rápida e brutal. É só ver o que a Meta fez em 2025, lançando contas geradas por IA projetadas para interagir com usuários reais. O perfil de uma mãe de primeira viagem atraiu milhares de seguidores que se identificaram com as dificuldades e relatos que ela compartilhou sobre a maternidade. Até que críticos apontaram que o perfil era totalmente gerado por IA, e nenhuma mãe de verdade participou da criação dela. A indignação foi instantânea. A Meta apagou as contas, mas o estrago já estava feito. As pessoas já haviam confiado, se engajado e depositado emoções apenas em uma porta-voz corporativa. Enquanto macacos corporativos criam perfis de IA e lotam as plataformas, os verdadeiros criadores enfrentam uma realidade sombria. Eles precisam competir com estúdios de IA que criam qualquer conteúdo para qualquer nicho muito mais rápido do que eles conseguem. Isso significa que o conteúdo real está sendo lentamente enterrado por conteúdo produzido em massa por estúdios de IA, feito sob medida para gerar engajamento e empurrar produtos.
Com tantos conteúdos perfeitos nos feeds de jovens e adolescentes, fica claro o motivo de tantos jovens enfrentarem problemas de autoimagem e autoestima. Tim buscou o físico de Lil Mark, mesmo após meses de esforço e ótimo progresso, ainda se sente inadequado e acha que precisa fazer mais para se parecer com seu ídolo. Ele sente-se pressionado a comprar o suplemento e investir no programa de fitness de Lil Mark. Talvez assim ele pudesse chegar cada vez mais perto do físico impossivelmente perfeito de Lil Mark, certo? Mas esse é o ponto. O físico de Lil Mark é perfeito. E é exatamente por isso que é impossível de alcançar. Pense bem: iluminação perfeita, ângulos perfeitos, proporções perfeitas. Quem se parece com isso na vida real? Mas isso não importa, porque a parte nefasta de tudo isso é essa. Isso é feito de propósito, projetado para fazer os jovens macacos sentirem que ainda não são bons o suficiente, e Tim não está sozinho. Milhões de adolescentes e jovens macacos estão, neste momento, rolando feeds e se comparando a influenciadores criados para parecer perfeitos e irreais. E quando, inevitavelmente, não conseguem alcançar esse padrão, eles acham que o problema está neles. Na verdade, o impacto na saúde mental já é visível. Problemas de imagem corporal, distúrbios alimentares e crises de autoestima, pois jovens macacos se comparam com algo inexistente. E o pior é que, mesmo percebendo isso, como Tim percebeu, o dano já está feito. Porque eles passaram meses, talvez anos, internalizando esse padrão impossível. Tim trabalhou duro e fez progresso. Mas o papel do pequeno Mark não era comemorar, e sim monetizar, e ainda fez Tim não perceber seu próprio avanço. Felizmente, muitos macacos estão alertando e mostrando preocupação com influenciadores de IA. Macacos comuns estão reagindo com força, porque quando marcas como Guess e Balmain começaram a usar modelos de IA em suas campanhas, as críticas foram imediatas. Os macacos denunciaram a substituição de criadores reais por opções mais baratas e controláveis, algo que não aceitaram. Nem os influenciadores de IA estão imunes a escândalos. Veja as tentativas frustradas de publicidade de Lil Mark. Ele fez um vlog patrocinado sobre seu suposto encontro com a leucemia e recebeu forte reação negativa. Afinal, como lidar com um problema de saúde sendo feito só de pixels? Foi insensível, explorador e todo mundo percebeu na hora. Órgãos reguladores começam a intervir. A lei de IA da UE exige transparência no uso de conteúdo gerado por IA. A selva dos Estados Unidos começa a impor regras semelhantes. Os dias dos influenciadores de IA na zona cinzenta estão contados. Macacos comuns podem discutir preocupações sobre o uso não regulamentado de IA nas redes sociais com seus representantes. Ou não, afinal é uma selva livre, certo? Lembre-se, na próxima vez, seus irmãos podem ter problemas de autoestima ao competir com uma IA feita para ser perfeita. Se algum macaco estiver confuso, lembre-se disso. Este é um explicativo simples sobre a ascensão dos influenciadores virtuais e seu impacto na sociedade da selva. Por favor, não processe o macaco, vocês são realmente incríveis, tudo de bom, e a gente se vê no nosso próximo vídeo.